Você já parou para pensar o que realmente significa ser livre? Ao longo da história, grandes filósofos nos ensinaram que a liberdade não é apenas fazer o que queremos, mas sim pensar por nós mesmos, questionar o que nos é imposto e viver de acordo com nossos próprios valores. Neste vídeo, mergulharemos na jornada transformadora de quem aprende filosofia é quem aprende a ser livre. Vamos explorar como a filosofia nos liberta das amarras invisíveis que limitam nossa mente e nos ensina a viver com propósito e autenticidade. À medida que avançamos, você verá como a filosofia pode transformar seu modo de pensar e agir no dia a dia, oferecendo ferramentas poderosas para enfrentar desafios, romper com padrões limitantes e conquistar uma liberdade que vai além do simples fazer, tocando na essência do ser. A filosofia é, antes de mais nada, a busca pela verdade, mas não qualquer verdade, e sim aquela que nos revela a essência de quem somos e o que nos rodeia. Desde os tempos antigos, pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles procuraram, acima de tudo, entender o que significava viver de forma plena e autêntica. Sócrates, por exemplo, defendia a ideia de que o autoconhecimento é a maior forma de sabedoria. Ao dizer "conhece-te a ti mesmo", ele não nos oferecia apenas um conselho, mas uma chave para a liberdade, porque conhecer-se é libertar-se das crenças e dos preconceitos que nos aprisionam. Ao longo da vida, somos influenciados por uma série de conceitos, dogmas e ideias que formam o que chamamos de verdades. No entanto, essas verdades nem sempre são escolhidas por nós, elas nos são dadas, muitas vezes, sem qualquer questionamento. A filosofia nos permite abrir a porta para um novo entendimento, desafiando essas noções pré-estabelecidas e nos mostrando quanto nossa mente pode ser livre quando exploramos o desconhecido. Estudar filosofia é aceitar que o pensamento crítico e a dúvida são ferramentas para a construção de uma liberdade autêntica, onde o saber e o questionamento andam de mãos dadas. A busca pela liberdade passa inevitavelmente pela desconstrução de crenças e padrões de pensamento que muitas vezes seguimos cegamente. Filósofos como Pirro de Elis, que liderou a escola do ceticismo, nos ensinaram que questionar continuamente nos liberta das amarras do dogmatismo. Pirro acreditava que a verdade nunca é algo fixo, mas sim uma constante busca que nos protege de ilusões e nos conduz à verdadeira independência do pensamento. Esse ato de questionar tudo, desde as crenças mais simples até os valores fundamentais, é uma forma de libertação. Descartes, outro filósofo essencial para esse tema, é conhecido por sua frase célebre "penso, logo existo". Ele desconstruiu todas as certezas, passando a questionar até mesmo a própria existência. Esse processo de duvidar sistematicamente de tudo, que Descartes chamou de dúvida metódica, não era apenas um exercício intelectual, mas uma maneira de descobrir a verdade de forma independente e sólida. Quando destruímos ideias que são impostas e construímos novas, com base em nosso próprio raciocínio e análise, alcançamos um nível de liberdade onde podemos afirmar "eu penso por mim mesmo". A filosofia, assim, é uma ferramenta poderosa para desconstruir e reconstruir nosso entendimento do mundo, permitindo que sejamos verdadeiramente livres. Este capítulo aborda a importância da autonomia do pensamento como coração da liberdade filosófica. Immanuel Kant, um dos filósofos mais influentes no campo da ética e da razão, defendia que a verdadeira liberdade é atingida quando agimos e pensamos de acordo com nossa própria razão, sem se submeter cegamente às opiniões alheias ou aos costumes estabelecidos. Ele chamava isso de maioridade do ser humano, o estágio em que deixamos de ser guiados pela heteronomia, a influência de fatores externos, e passamos a agir pela nossa própria moralidade e entendimento. A autonomia, segundo Kant, é o que torna o indivíduo verdadeiramente livre. Essa capacidade de discernir o que é justo e o que é ético de maneira independente é o que define um ser racional e livre. Aqui, discorremos sobre a maturidade do pensamento, onde o indivíduo é capaz de decidir, de maneira consciente e fundamentada, o rumo de suas ações. Esse tipo de autonomia é libertador porque nos permite ser senhores de nosso próprio destino, sem que nossa vida seja controlada por influências externas ou pela conveniência. Ser livre é agir de acordo com aquilo que acreditamos ser correto e bom,
e a filosofia nos guia nesse caminho de independência intelectual e moral. A filosofia não apenas nos dá autonomia de pensamento, mas também uma estrutura ética para vivermos com propósito e responsabilidade. No pensamento aristotélico, a liberdade está associada à eudaimonia ou felicidade plena, que só pode ser alcançada através de uma vida virtuosa. Aristóteles acreditava que a felicidade verdadeira não está nas posses materiais, mas sim em uma vida vivida de acordo com a virtude. Essa felicidade é uma conquista que resulta de nossas ações e escolhas éticas, orientadas pela razão e pelo autoconhecimento. A ética filosófica nos ensina que a liberdade não é um conceito isolado, mas algo que está diretamente relacionado à nossa interação com os outros e com a sociedade. Ser livre é também ter responsabilidade pelos nossos atos, compreendendo o impacto que eles têm no mundo à nossa volta. A ética, nesse sentido, é a ponte entre a liberdade individual e o bem-estar coletivo. Não se trata apenas de fazer o que queremos, mas de fazer o que é certo, com base em princípios morais sólidos e com consciência do nosso papel no mundo. Assim, a filosofia ensina que a liberdade plena está na escolha de uma vida orientada pela virtude e pelo bem comum. No último capítulo, focamos na filosofia aplicada ao cotidiano, mostrando como essa disciplina pode nos tornar mais resilientes e livres na prática. A filosofia estoica, representada por pensadores como Epicteto e Marco Aurélio, enfatiza que, embora nem sempre possamos controlar os acontecimentos ao nosso redor, temos total controle sobre nossas reações e escolhas. Essa perspectiva nos ensina que a liberdade é também a capacidade de manter a serenidade e a lucidez, mesmo diante de dificuldades. Os ensinamentos estoicos mostram que a verdadeira liberdade é a liberdade interior, a capacidade de não se deixar levar pelas paixões descontroladas, pelos medos ou pelas opiniões dos outros. É aprender a ser independente do ambiente e das circunstâncias, valorizando a paz interior e a resiliência. A filosofia, assim, nos ajuda a desenvolver uma mente que não se deixa aprisionar por pressões externas e que busca constantemente a verdade, a virtude e o equilíbrio. Ao praticar a filosofia, aprendemos a viver de maneira autêntica e consciente, conquistando uma liberdade que é verdadeira, profunda e inabalável. Assim, a filosofia se torna não apenas um campo de estudo, mas uma prática diária de autodomínio e independência. Se você quer continuar descobrindo os caminhos para uma vida mais autêntica e livre, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe este conteúdo com quem também está em busca de uma nova forma de pensar e viver, e deixe seu comentário o que a liberdade representa para você. Vamos juntos expandir nossos horizontes e fortalecer nossa comunidade de buscadores da verdade.